Olá! Sabe-se que, apesar de termos tido inúmeros avanços no ingresso das mulheres, não só na magistratura, mas no serviço público em geral, ainda há muitos obstáculos para essa entrada feminina. Para falarmos sobre esses obstáculos e sobre os avanços da participação feminina nas instituições públicas, nós temos a honra de conversar com a doutora Cláudia Maria Dadico. Bom, doutora Cláudia, antes de mais nada, quero lhe agradecer por ter atendido o nosso convite e para a gente conversar um pouquinho sobre os obstáculos e os avanços sobre a participação feminina nas instituições públicas, um assunto tão importante que a senhora, com mais de 20 anos de carreira, ah, pode nos auxiliar e muito a compreender um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada pela sua participação. Muito bom. Eu gostaria também de agradecer ao convite, né, feito tão gentilmente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Quero saudar todos os servidores, servidoras, as juízas e juízes dessa importante corte eleitoral e todas as pessoas que nos assistem. Doutora Cláudia, a senhora pode nos contar um pouquinho sobre a sua carreira? Pois não. Bem, eu ingressei na Justiça Federal no ano de 1986, na verdade. Eu tinha 19 anos, ingressei num curso, num cargo de nível médio, que à época se chamava auxiliar judiciário. Na época eu ainda não tinha concluído o curso de direito, né? Então foi a minha primeira experiência profissional na Justiça Federal. Nessa qualidade de servidor, eu fiquei durante 10 anos. Depois, quando eu concluí o curso de Direito, eu prestei o concurso para um cargo de nível superior, ainda como servidora. Fui assessora do juiz Márcio Moraes, que foi desembargador federal ali no TRF3, um juiz com quem eu aprendi muito, né? Principalmente um exemplo de coragem, por ser o magistrado que, ainda como juiz substituto, sem ser ainda vitalício, proferiu a primeira sentença no Brasil em que se reconheceu a responsabilidade da União Federal pelo assassinato de Vladimir Herzog por agentes da ditadura militar. Então, eu tive essa sorte, né, de, bem no início da minha carreira, ter contato com esse processo e com esse profissional valoroso, né? Que, de certa forma, me despertou para os caminhos da justiça. E, Isso, e na doutora Clara, continuidade, né? Isso, na continuidade, depois de servidora, enfim, em 96, exatamente 10 anos depois, eu ingressei na magistratura federal, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Aí iniciei como juíza substituta em Porto Alegre. Depois, ingressei em 96, mas só fui me promover a juíza federal em 2002. E aí já temos uma questão de gênero para tratar, né? Porque a carreira de juiz federal, ela se fundamenta em promoções. Então, você entra como juiz substituto, né? Depois, você concorre a uma promoção, que pode ser por antiguidade ou merecimento, para o cargo de juiz federal, que seria o cargo de titular de vara, né? Quando eu ingressei em 96, ingressei bem classificada no concurso, eu estava em nono lugar e tinha possibilidades, enfim, de ser promovida logo. A minha turma já teve a oportunidade de se promover no ano de 98, ou seja, 2 anos depois do meu ingresso. Quando chegou na minha vez de escolher as varas, eu tinha duas opções apenas. Ou uma vara, eu estava morando em Porto Alegre, uma vara em Uruguaiana, né, que era fronteira com a Argentina, bastante distante, 10 horas mais ou menos de viagem, né, de Porto Alegre, ou uma vara criminal em Foz do Iguaçu, que na época tinha acabado de receber tiros, né? ótimo, As vidraças estava bem tranquilo tinham, em Foz do Iguaçu. as vidraças tinham acabado de ser metralhadas naquela oportunidade. E aí eu discuti a questão
com o meu marido à época, né? À época, eu tinha duas filhas, né? Uma estava com 3 anos e a outra era recém-nascida, Bem pequenininhas. bem pequenininha. Então, nós discutimos e o meu marido foi contrário, né? A promoção, dizendo que seria um sacrifício muito grande para a família, as crianças, enfim. E à época eu acabei abrindo mão, né, da minha promoção. Mas a senhora entendeu naquele momento que que, que havia algum motivo por trás dessa negativa do seu marido na época? À época eu ainda não tinha, sabe, uma consciência, uma compreensão, né, adequada dessas questões. Então eu achava, bom, quem tem que fazer a carreira é ele, não sou eu, né? Na época ele era oficial de justiça, então era meio que uma coisa que estava internalizado, né? Que a mulher, mesmo que ela tivesse um cargo, né, de maior salário, ela na estrutura familiar não seria a pessoa que iria definir os rumos da família. Então eu acabei cedendo. E por ceder, né, naquele momento, acabou que eu só fui me promover depois que eu me divorciei dele, que foi em 2002. A gente tem que rir, né? Senhora, desculpa, mas realmente foi um Exato. livramento para que a sua carreira pudesse deslanchar. Pudesse voltar, né? Eu pudesse voltar, enfim, a ter alguma aspiração dentro da carreira. Mas àquela altura já era tarde demais, porque em 2002, quando eu finalmente aceitei a promoção, me inscrevi para um concurso de promoção, mais de 40 colegas tinham passado à minha frente. Então, aquela espera, né, tirou de mim completamente toda e qualquer possibilidade de um dia na minha carreira eu ascender a um tribunal, por exemplo, né? Então, o que eu acabei, né, assim, assimilando desse episódio é que a carreira realmente ela é muito mais facilitada por questões mesmo estruturais e por questões culturais, né, para o magistrado homem, né? Para a magistrada mulher, esse primeiro já há empecilhos anteriores, já há empecilhos no momento de se fazer uma graduação em direito, no momento de prestar os concursos, né? O tempo de dedicação ao estudo já é uma batalha, né? E depois, quando se passa no concurso, os cargos iniciais, em geral, são em locais de difícil provimento, em cidades pequenas, né? Em que o deslocamento, muitas vezes, com a família, envolve uma negociação com o parceiro, né? Não é todo parceiro que tem essa clareza, essa disposição, né, de facilitar, né, que a mulher faça carreira. Então, existem uma série de obstáculos que a gente hoje consegue perceber que não deveriam ser naturais. A gente acaba aceitando como se fossem naturais. Não, quem faz a carreira é o homem, a mulher, né? Só o fato dela ter um trabalho e ter um bom salário já é uma coisa muito boa, ela tem que se dedicar mais à família, quer dizer, essas coisas, de certa forma, ficavam ali subjacentes, né? E funcionavam, de certa forma, como barreiras para esse desenvolvimento realmente dentro da magistratura, né? A senhora, para mim, me soa como a mulher não tem o direito de ter uma aspiração, né, um desejo de crescer, de evoluir profissionalmente. É quase como É, a gente não ter realmente esse direito de querer. e Manu, se você me permite, eu estou falando porque eu acho que isso deve ser comum a muitas mulheres. Às vezes, até a mulher que tem esse desejo de ascender, né, de fazer carreira, né, que para os homens é uma coisa associada a, vamos dizer, a uma competência, né, associada a valores muito positivos, a uma ousadia, uma audácia, uma coragem, né? Para a mulher, às vezes, a mulher que se dispõe,
né, a se colocar à disposição para fazer uma carreira, ela muitas vezes é julgada como ambiciosa, como aquela pessoa que quer se mostrar, É de como uma maneira aquela pessoa pejorativa, né, doutora? que quer passar na frente dos outros, sabe? Então, o tipo de julgamento que se faz, né, da profissional mulher que decide fazer, né, priorizar a sua carreira, acaba sendo um julgamento muito mais desfavorável e associado a uma série de estereótipos negativos do que em relação aos homens, né? Do que em relação aos colegas do sexo masculino. Então, para os homens, vamos dizer que a gente tem uma avenida pavimentada e todos os semáforos no verde. Para as mulheres, a gente tem uma avenida cheia de buracos, né? E com muitos sinais fechados que a gente tem que aguardar para poder prosseguir. E muitos buracos, né? Muito esburacada essa avenida. Exatamente. Até se você me permite, né, Manu, por conta disso, né, recentemente a Comissão Ajuf Mulheres, que é uma comissão que está estabelecida dentro da Associação dos Juízes Federais, né, ela foi constituída há alguns anos exatamente para estudar essa questão da participação feminina na magistratura federal. Agora, no mês de março, nesse mês, né, estamos em março, há exatamente 2 dias atrás, ela publicou em seu site uma atualização dos números da participação feminina na magistratura federal. E ela traz dados que eu acho que seria conveniente da gente estar tratando aqui, para vocês verem como é complicado. A minha situação particular talvez seja ilustrativa da situação de muitas outras colegas. Porque, veja só, as colegas que estão na base da carreira, né, elas são, vamos dizer aqui, ó, aqui. Então, vamos primeiro falar aqui, ó, a baixa participação de magistrados na comparação com o número de mulheres no país. Então, a população de mulheres no país é de 51%, né? Somos a Então, maioria. temos mais mulheres que homens. Uhum. Mas na magistratura, as mulheres são 38,8%. Né? Então, já existe uma subrepresentação em relação à população. Se a gente faz a intersecção entre sexo, gênero e raça, mulheres negras na população brasileira, né, no coeficiente de mulheres do país, elas são 74%. Né? Não, na verdade, elas são 25%. Mas na magistratura, elas são 6%. É Ou muito pouco, seja, né? É muito nós baixo. temos, na composição geral da população brasileira, as mulheres negras representam 25,5%. Na magistratura, elas são 6%. Né? É muito baixo, muito baixo. Né? E isso que eu estava falando sobre a promoção, né? Então, você veja que na base da carreira, na composição ali dos juízes e juízas substitutos, que é o primeiro posto, né? Aquele posto inicial, de acesso inicial à carreira, as juízas representam 45,7%, os homens 54,3%, ou seja, já entram mais homens que mulheres, apesar das mulheres serem a maioria da população. Mas quando nós vamos para o segundo grau, ou seja, para os tribunais, nós temos 74% de homens e só 25% de mulheres. Né? Então, aí a gente já vê as dificuldades na promoção. E uma má notícia, que também essa publicação nos traz, é que também no acesso nos cargos iniciais de magistradas federais, há um decréscimo. Então, em 2008, nós éramos 34,6%, e em 2018, que foi aqui o ano que foi tomado, né, em que se consolidaram os dados,
31,2%, ou seja, nós tivemos aí mais de 13,5% de decréscimo, né, da participação das mulheres no primeiro grau de jurisdição. No segundo grau, de 24,5%, passamos para 20%, ou seja, mais de 4% de decréscimo, né? Então, os números apontam, eu acho que a gente pode afirmar, né, que nesse intervalo, né, entre 2008 e 2018, que foi mensurado pela pesquisa, há uma clara tendência de retrocesso da participação feminina no poder judiciário, né, e isso deve fazer com que toda a população e toda a sociedade se debruce sobre esse tema e reflita sobre as causas e os efeitos, né, dessa baixa participação. Para a senhora, existem ferramentas, existem ações que podem ser tomadas para que isso se reverta, para que volte a ter um acréscimo de mulheres, não só também no judiciário, né, mas, enfim, nós vemos no serviço público de um modo geral? Eu acredito que sim. Existem ferramentas, né? Existem várias formas de se pensar em situações, tanto no acesso à carreira, quanto nas promoções, né? É preciso primeiro reconhecer que o problema existe, né? E muitas vezes existe uma grande resistência a se entender que isso realmente é um elemento estrutural que precisa ser enfrentado, né? Muitas vezes há uma grande resistência por parte dos corpos dirigentes dos tribunais, né, no sentido de entender que isso é realmente um problema causado por toda uma cultura e pelos efeitos, efetivamente, das relações patriarcais de poder. Então, no acesso, a gente teria a possibilidade, por exemplo, de ações afirmativas, já no acesso às carreiras, né, jurídicas. Também nas promoções, haveria também, se houvesse aí um reconhecimento dessas questões como estruturais e uma efetiva disposição de se enfrentar, seria possível também, na composição das listas, também se prever mecanismos de ações afirmativas, ou seja, né, de dar uma maior possibilidade de mulheres integrarem as listas tríplices, né? Existe aquela regra na promoção por merecimento de que a pessoa que figure por 3 vezes na lista de merecimento consecutivas ou, né, 3 vezes alternadas, ela tem que necessariamente ser promovida. Para as mulheres, essa frequência poderia, por exemplo, ser abreviada, ao invés de 3, poderiam ser 2, né? Então, existem muitos mecanismos que poderiam ser pensados no sentido de se equilibrar um pouco esse jogo. Agora, quando nós falamos da participação das mulheres negras, aí a questão é muito mais complexa e eu acho que exigiria da sociedade muito maior esforço, muito maior comprometimento para possibilitar essa participação. Eu gosto de trazer nesse aspecto, a Manu está aí ainda? Tô aqui assim, tô lhe escutando. Tá certo. Nesse aspecto, eu gosto de trazer, né, são várias as pensadoras, mas eu gosto muito da frase da Angela Davis, né, que é aquela pensadora estadunidense, em que ela diz que a posição da mulher negra na sociedade, ela é a posição que vai dizer se aquela sociedade efetivamente é uma sociedade justa. Então, enquanto as mulheres negras não têm uma possibilidade de igual acesso aos bens públicos, aos direitos, às garantias constitucionais, enfim, é um sinal de que a nossa sociedade ainda não é uma sociedade igualitária e justa, né? Então, eu entendo que no caso da intersecção entre os critérios de raça e gênero, esses mecanismos de ações afirmativas precisariam ser acelerados, porque mesmo com as cotas, hoje nós temos ali pelo CNJ resoluções
no acesso de mulheres e de pessoas negras, ainda assim, se aquele percentual for respeitado, a igualdade só virá em mais de 100 anos, né? É muito Então, tempo, né? nós Para a gente não podemos esperar. esperar todo esse tempo, né? É. E essa evolução precisa ser acelerada, né? Então, eu acredito que há mecanismos bastante eficazes, desde que haja realmente uma disposição da sociedade de refletir, de se lançar efetivamente nessa empreitada. A senhora citou o CNJ e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que imagino que seja uma das ferramentas que também fomentam o debate sobre esse assunto. Exatamente, porque o que acontece, não é, Manu? Por que que a falta de mulheres e a falta de mulheres negras, a falta de pessoas indígenas, por exemplo, não temos nenhuma juíza indígena, né? Que se tenha aqui documentado, por exemplo, na magistratura federal, não temos, né? O que que isso acaba acarretando? Acaba acarretando que o jurisdicionado, a pessoa que endereça, né, o seu litígio para ser resolvido, aquele conflito para ser resolvido no Poder Judiciário, ela não se enxerga ali, né? Então, ela não se vê representada. Então, as soluções que são apresentadas muitas vezes são soluções que enfrentam também um certo descrédito por parte da população, no sentido de não se sentirem adequadamente ouvidos ou de terem o seu conflito efetivamente compreendido, né, por pessoas que passaram pelas mesmas dores ou pelas mesmas trajetórias de vida. O protocolo, nesse sentido, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele é um documento muito importante nesse sentido. Primeiro, porque ele busca trazer para o nosso direito balizas de direito internacional, né? Então, nós temos ali documentos, por exemplo, na ONU, na Organização dos Estados Americanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, baseado em dados, né, de relatórios de julgamentos, principalmente na pauta de violência contra as mulheres, que ao invés de solucionar os casos que são apresentados, eles, de certa forma, são responsáveis por naturalizar e, às vezes, até por contribuir com essa violência. Então, esses estudos feitos por esses organismos internacionais resultaram em iniciativas em vários países. Então, por exemplo, no México, na Colômbia, na Guatemala, esses foram os primeiros protocolos a serem debatidos e adotados. E o Brasil, então, se espelhou nessas experiências exitosas de outros países. O que que traz esse protocolo? Traz esse protocolo que, para que o resultado a ser entregue pelo Poder Judiciário à sociedade seja um resultado efetivamente justo e não discriminatório em termos de gênero, é preciso que todos os atores, magistrados, servidores, assessores, advogados, promotores, defensores, enfim, todos os operadores do sistema de justiça partam da compreensão de que a sociedade se estrutura sobre relações desiguais de gênero, né? Então, que existe uma discriminação de gênero que é estrutural. Então, as pessoas já partem de uma situação desigual. E a atuação do judiciário, portanto, tem que reconhecer essa desigualdade e nas suas práticas e nos resultados que forem entregues, essas desigualdades devem ser, de certa forma, enfrentadas. Então, não se admite, por exemplo, que numa determinada audiência, eu vou dar aqui um exemplo, talvez muitas pessoas possam se lembrar, né? Numa audiência em que se julga, por exemplo, um crime sexual, né? Não é possível, não se pode admitir como técnica defensiva que um advogado passe a ofender a vítima por seu comportamento sexual. Não é a vítima que está sendo julgada, né? Isso é Então, agressivo. as práticas de revitimização, de sobrevitimização, elas não podem ser toleradas. Elas, na verdade, aí estão
naturalizando, incentivando e até mesmo praticando novas violências contra aquela mulher que já foi vitimizada anteriormente. Então, muitas vezes, as salas de audiência, né, elas se tornam, elas próprias, ambientes de violência institucional. Então, o protocolo vem no sentido de se corrigir essas práticas, de se evitar essas práticas, né? De didaticamente colocar para todos os operadores do sistema de justiça que esse tipo de prática deve ser repensada e deve ser construída sobre outras bases, né? Então, é uma tomada de consciência e uma reconstrução para novas práticas e para novas atitudes em face das mulheres que se apresentam, que apresentam seus conflitos ao judiciário. Que bom, é um passo importante, um documento importantíssimo. Agora, doutora Cláudia, voltando um pouco à sua carreira, uma curiosidade. Em algum momento, a sua autoridade enquanto juíza foi colocada em xeque pelo simples fato da senhora ser uma mulher? Muitas vezes, muitas vezes. A gente nota que, principalmente no início da carreira, né, quando as mulheres ingressam na carreira um pouco mais jovens, né, e no meu caso eu ingressei quando eu ainda era jovem, há uma certa resistência, né, por parte, muitas vezes, de advogados ou outros, né, promotores, enfim. Então, é necessário que a mulher se imponha aí de outras formas, né? Então, é o que a gente costuma dizer, não basta a mulher ser competente, ela tem que ser competente, estudiosa, e se qualificar muito mais para que a sua autoridade possa ser aceita e possa ser respeitada, né? E também eu tive algumas experiências também com colegas, Poxa né? vida, Quando eu assumi titularidades aí de algumas varas, né? Eu tinha colegas aí que eram substitutos. Não existe uma relação de subordinação entre juiz federal e juiz substituto, mas eu experimentei verdadeiras situações de assédio, né? Em razão de ser uma magistrada mulher. Na época eu não me dei conta, sabe? Precisou assim a gente refletir um pouco mais. Eu estava achando aquela situação, não conseguia entender o porquê. Mas o que está acontecendo? Puxa, eu sou tão educada com essa pessoa, chego aqui e faço o meu trabalho, procuro qualificar, o que está havendo? E aí você vai aos poucos assimilando e vai pensando, olha, a única possibilidade de eu entender isso é uma resistência pelo fato de eu ser mulher de e ser ele ser mulher. homem, e ele não está aceitando essa situação. Então, essas experiências eu posso estar compartilhando aqui e dizendo que, ao mesmo tempo que foram muito dolorosas, né? Na época, uma situação de assédio ela sempre é dolorosa, né? Elas também me despertaram para o estudo das questões de gênero, para aprofundamento das compreensões dessas discriminações em razão de gênero. Então, é como se diz, né? A gente faz do limão uma limonada. Então, às vezes, as situações de assédio, de violência ou de discriminação, não que elas sejam justificadas, elas jamais serão justificadas, elas devem ser enfrentadas e devem ser combatidas, mas muitas vezes elas também são oportunidades de crescimento pessoal, né? Para que a gente possa ter uma outra compreensão e uma outra perspectiva sobre essas dinâmicas. E aproveitando essa sua experiência, ah, qual seria a grande palavra de incentivo que a senhora pode dar para as mulheres que desejam, aquelas que nós comentamos no começo da nossa conversa, que têm esse desejo de ingressar na carreira pública e de ascender também? Se a senhora puder deixar a sua palavra de incentivo a essas mulheres. A minha palavra é que não desistam jamais, né? Que sigam suas carreiras, sigam os seus caminhos, que sejam o que quiserem ser, né? Toda mulher tem que ser o que ela deseja verdadeiramente ser. E a ambição de galgar postos e de fazer carreira, né? Ela é uma ambição legítima para toda pessoa e para toda mulher.
né? Ela não pode ser julgada pelo fato de ela querer ascender, dela querer fazer uma carreira, dela chegar num outro posto, né? Então, o que eu poderia dizer para essas mulheres é que não aceitem julgamentos, né? Que não sejam o seu próprio julgamento, mas que em seu próprio julgamento sejam benevolentes consigo mesmas também, né? Porque muitas vezes nós somos muito duras, né? Em nossos auto-julgamentos, vamos dizer assim, né? Então, que a minha palavra, então, é uma palavra de estímulo, é uma palavra de persistência, de resistência e de muita luz, muito brilho, porque o mundo precisa muito das mulheres, né? O mundo precisa muito das mulheres e o poder judiciário, o sistema de justiça precisa muito das mulheres, né? Infelizmente, nós estamos vivenciando uma conjuntura ainda de muita violência, de muito ódio, de muito discurso de ódio, né? Nós pudemos presenciar ontem na Câmara dos Deputados uma situação de vexatória, de um discurso de ódio bárbaro em relação a uma mulher transexual parlamentar, né? Já que estamos falando aqui para um tribunal regional eleitoral. Né? Situações como essas não podem ser naturalizadas, não podem ser aceitas. Um parlamentar como esse precisa ser punido para que isso sirva de exemplo, né? Para outros parlamentares, para outros homens. Esse tipo de discurso não pode ter lugar numa sociedade verdadeiramente civilizada. Né? Doutora Cláudia, muito obrigada por pelas suas palavras, por compartilhar a sua experiência conosco e pode ter certeza que a senhora pode contar com a gente da mesma forma que a gente pôde contar com a senhora. Estamos juntas. Muito obrigada. Muito obrigada e uma saudação, então, toda especial à equipe, a você, Manu, muito obrigada, Samile, aos técnicos que estão aqui conosco e a todas as pessoas que forem assistir essa live, o meu carinho e as palavras aí de estímulo e de resistência. Obrigada, querida.